Resenha crítica sobre textos selecionados com a temática da Bacia Hidrográfica do Araguaia. Disciplina: Governança e Regulação de Recursos Hídricos. Docentes: Solange Aparecida Arroio da Silva. Discentes: Alan Wellington de Moraes, Francisco Donizete de Medeiros Júnior, Jonathan Matos de Souza, Leandro Nogueira da Silva, Oséias dos Santos e Selma Arruda Cordeiro. Esse trabalho visa apresentar uma resenha de cunho crítico a respeito do material bibliográfico selecionado sobre a região da Bacia Hidrológica do Araguaia. Destacamos 3: o Caderno da Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Tocantins e o Plano Estratégico da Bacia Hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia. Relatório síntese. O objetivo desse estudo é demonstrar a articulação dos diferentes estudos, avaliando a possibilidade de ações efetivas de governança para a Bacia Hidrográfica do Araguaia. Dessa forma, foi construída uma análise utilizando a matriz SWOT como ferramenta estratégica para a compreensão dos pontos de força e fraqueza nos documentos analisados. De acordo com Gil, essa pesquisa pode ser classificada como de caráter exploratório, que envolve o levantamento bibliográfico de modo flexível, possibilitando a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Análise do Caderno da Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, 2006. Em 1997, o Ministério do Meio Ambiente aprovou a Lei 9.433, assim possibilitando a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e estabeleceu os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, no qual podemos destacar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, onde constitui um planejamento estratégico para o período de 2005 a 2020. O Plano Nacional de Recursos Hídricos estabelece diretrizes, metas e programas pactuados socialmente por meio de um amplo processo de discussão, que visam assegurar às atuais e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, com base no manejo integrado dos recursos hídricos. Desta forma, o Plano Nacional de Recursos Hídricos deverá orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como o gerenciamento dos recursos hídricos no país, apontando os caminhos para o uso da água no Brasil. Para garantir a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e a Câmara Técnica criou o Grupo Técnico de Coordenação e Elaboração do Plano, composto pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Em 15 de outubro de 2003, através do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em uma resolução número 32, foi definido para o país 12 regiões hidrográficas. Dentre elas, estabeleceu um processo de discussão regional do Plano Nacional de Recursos Hídricos e estruturação de 12 comissões executivas regionais, como pode-se perceber na imagem ilustrada. O processo de elaboração baseou-se num conjunto de discussões e informações técnicas que amparam o processo de articulação política, proporcionando a consolidação e difusão do conhecimento existente nas diversas organizações que atuam no sistema nacional e nos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos. Em um contexto geral, o Caderno da Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia abordou estudos retrospectivos incluindo temas relevantes, específicos e setoriais da região hidrográfica, assim identificando os seus problemas e suas causas. Também foi avaliada a situação econômica, política, social, tecnológica e ambiental. Os resultados incluem a natureza do dinamismo ou da estagnação da região em termos de fatores de mudança e de transformações, fatores de crise e estagnação, e condições naturais, técnico-infraestruturais, econômico-gerenciais, político-institucionais e socioculturais regionais. Caracterização geral da região hidrográfica da Bacia do Tocantins-Araguaia. A região hidrográfica da Bacia do Tocantins-Araguaia abrange uma superfície de 908.273 km², aproximadamente 11% do território nacional, incluindo os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e o Distrito Federal. Grande parte situa-se na região centro-oeste,
desde as suas nascentes dos rios Araguaia e Tocantins até a sua confluência, e daí para Jusante, adentra na região norte até a sua foz. A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia foi dividida em 3 sub-regiões: a Araguaia, Tocantins Alto e Tocantins Baixo. A região possui uma vazão média de longo período igual a 13.624 metros cúbicos por segundo. Afluentes. Seu principal tributário é o rio Araguaia, com 2.600 km de extensão, onde se encontra a ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo, com 350 km de comprimento e 80 km de largura. População. Possui aproximadamente 7.890.714 habitantes, sendo 72% em áreas urbanas, com densidade demográfica de 8,1 habitantes por quilômetro quadrado, bem inferior à do país, que é de 19,8 habitantes por quilômetro quadrado. Solos. Geralmente profundos e bem drenados, como os latossolos e neossolos quartzarênicos, com baixa fertilidade natural e boas características físicas, geralmente em relevo plano e suavemente ondulado. Clima. É tropical com temperatura média anual de 26 graus Celsius e 2 períodos climáticos bem definidos: o chuvoso de abril a outubro, com mais de 90% de precipitação, com a existência de alguns dias secos entre janeiro e fevereiro, formando a chamada verânico, e o seco de maio a setembro, com baixa umidade relativa do ar. Precipitação. Segundo dados da ANA de 2002, a precipitação é da ordem de 1.869 mm por ano, com a máxima de 2.565 mm no litoral do Pará, enquanto a evapotranspiração real média é de 1.371 mm por ano. Geologia. Baseia-se na identificação e descrição das principais províncias geotectônicas que a compõem. Cada uma das províncias, escudos cristalinos, cinturões metasedimentares, bacias sedimentares e coberturas sedimentares recentes, é constituída por um grupo de rocha com características genéticas e estruturas similares. Geomorfologia. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente de 1998, foram identificados 6 macro-unidades da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. São elas: planícies, depressões, tabuleiros, patamares, chapadas e planaltos. Com relação à quantidade de água superficial disponível, a região apresenta a segunda maior em nível brasileiro, em termos de disponibilidade hídrica, apresentando 3.624 metros cúbicos de vazão média, o que equivale a 9,6% de todo o país. As águas subterrâneas, em termos regionais, é importante no sudeste da região, no Vale do Rio Paraná e no sudoeste do estado de Goiás, onde as águas subterrâneas são utilizadas nas atividades industriais e agropastoril. Os principais aquíferos da bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia são Barreira, Pirabas, Ponta Grossa e Furnas. Os sistemas aquíferos de Ponta Grossa e Furnas são os mais explorados sob condições livres, apresentando poços com vazões de 6 e 17 metros cúbicos por hora e com profundidade média de 150 e 124 metros, respectivamente. A respeito da qualidade das águas da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, considerou que dados disponíveis são pontuais. Mostrou que, de maneira geral, a região possui águas de boa qualidade, entre classes de 1 e 2. Apenas a região no entorno do Marabá apresentou baixo teor de oxigênio dissolvido, enquadrando-se na classe 4. Foi citado também a alteração do regime natural dos corpos de água, influenciado pelas principais atividades potencialmente impactantes, que devem ser implementadas ou que estão na fase de projetos, destacando construções de hidrelétricas, as estruturações de hidrovias, o desmatamento, a adoção de práticas agropecuárias incorretas, a ocupação desordenada em centros urbanos, a falta de saneamento ambiental nos assentamentos humanos, a transposição de água para a bacia do São Francisco e outros projetos de irrigação. No que tange aos principais biomas e ecossistemas, a região apresenta uma hierarquia de formações,
parte das quais ainda existente, e conservando sua fitofisionomia original, apesar da ocupação humana progressiva nos últimos 2 séculos. Destacando Cerradão, Cerrado sentido restrito, Mata ciliar, Mata de galeria, Campo sujo, Campo rupestre, Campo limpo, Parque de cerrado, Palmeiral e Vereda. Os corredores ecológicos são instrumentos de planejamento no sentido de potencializar a cooperação entre as diversas esferas do governo e segmentos da sociedade civil, com o objetivo de buscar a conciliação entre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento socioeconômico. A região apresenta 3 corredores ecológicos: o Araguaia-Bananal, o Jalapão-Mangabeiras, o Paraná-Pirineus. No cenário produtivo nacional, o uso e o manejo adequado dos solos e águas, a região apresenta um processo de industrialização recente, com predominância de empresas nacionais, em grande parte processando produtos agropecuários como soja, o arroz, o milho e a carne bovina. É interessante frisar que a região hidrográfica possui 23 áreas de proteção ambiental, 2 estações ecológicas, 3 corredores ecológicos, 5 florestas nacionais, 8 reservas extrativistas, 38 reservas particulares no patrimônio natural, 2 refúgios de vida silvestre, 2 reservas da biosfera. A respeito do saneamento básico, o suprimento de água, 35% dos domicílios possuem canalização interna, dos quais 26,6% eram atendidos por sistemas coletivos de abastecimento e 8,4% contavam com a água proveniente de poços nascentes e outros mananciais. Quanto ao esgotamento sanitário, apenas 3,2% dos domicílios da região estavam ligados à rede geral, 14,8% possuem fossa séptica e 50,5% fossa rudimentar. O desenvolvimento econômico da região se dá pelas infraestruturas. A origem da rede urbana da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia está diretamente ligada à evolução da malha rodoviária regional. É abordado que na região hidrográfica há um alto índice de poluição causada pelas atividades de mineração. Deve-se principalmente à ação de garimpos e extração de areia em pequenos mananciais. A mineração representa um importante setor na economia, já que na região hidrográfica encontra 50% da produção de ouro de todo o país e grande parte de reservas nacionais, merecendo destaque a atividade mineradora de Carajás no Pará. Essa é uma pequena expressão econômica, mantendo-se em grande parte restrita às populações ribeirinhas dos principais cursos de água, para as quais, dada a facilidade de captura e abundância de pescado, se constitui uma atividade essencial para a sua subsistência. Os atrativos turísticos para os diversos segmentos, desde o turismo de eventos nos grandes centros urbanos até ecoturismo e turismo de aventura. Análise do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Tocantins 2011. Sendo um dos principais afluentes do sistema hidrográfico do rio Tocantins, a bacia hidrográfica do rio Araguaia divide-se em 3 porções: o Alto Araguaia, como na imagem situado em coloração verde, o Médio Araguaia, coloração amarela, e o Baixo Araguaia, em tonalidade laranja. A elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Tocantins, diferentemente do exposto no Plano Nacional de Recursos Hídricos, constitui um marco na implantação de gestão de recursos hídricos no âmbito estadual. A consolidação da proposta teve a premissa de desenvolver e modernizar a gestão de recursos hídricos, de modo a estabelecer condições objetivas para sanar conflitos relacionados à qualidade e quantidade de água, bem como a prevenção de eventos críticos, a conservação e o aproveitamento racional das disponibilidades hídricas. A construção do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Tocantins contou com uma equipe técnica multidisciplinar e com um processo participativo que promoveu eventos em diversos municípios do estado, abrangendo um total de 508 participantes. Os resultados estabelecem diretrizes para o uso e conservação dos recursos hídricos, propondo diretrizes e programas para a compatibilização das demandas hídricas com a preservação e conservação dos aspectos de qualidade e a qualidade das águas no estado. O sistema hidrográfico do Tocantins representa 62,3% do estado. Esse sistema é formado por 14 bacias
hidrográfico e somente a bacia do Rio Tocantins ocupa cerca de 21% do território tocantinense. O plano visou aperfeiçoar a gestão dos recursos hídricos, aplicando o conceito de áreas estratégicas de gestão. A proposta de regionalização resultou em 17 áreas estratégicas de gestão, formadas por elementos condicionantes da regionalização, que foram delimitados de acordo com densidade demográfica, produção industrial, produção pecuária, produção agrícola, geração de energia, áreas de conservação ambiental e terras indígenas. Uma das bases legais utilizadas para o estabelecimento da caracterização da disponibilidade hídrica foi o Decreto número 2432 de 2005, ao qual estabeleceu os critérios de vazão representativa de estiagem. No estado do Tocantins, aproximadamente 76% da população encontra-se em áreas urbanas e 24% em áreas rurais. Do total de habitantes do estado, quase 78% são atendidos por sistema de abastecimento de água, sendo que cerca de 90% da população atendida são provenientes da área urbana. O sistema de gestão de recursos hídricos do estado do Tocantins não possui autonomia financeira para implementar uma estrutura institucional complexa e muito descentralizada, evitando um excesso de múltiplas estruturas inviáveis do ponto de vista financeiro e, finalmente, os cenários do Plano Estadual de Recursos Hídricos, apontando para uma busca gradual de evolução institucional que deverá focar, em primeiro momento, a estruturação de um novo órgão gestor de recursos hídricos. Propõe que o sistema de recursos hídricos faça uso da força do aparelho do Estado, com a estruturação de um órgão gestor mais forte e inciso, ao qual seja sistematizado na forma de uma agência centralizadora para todo o território, sob o conceito de uma autarquia. O plano articula ainda, mediante o aprendizado obtido nos estudos de diagnóstico, 6 diretrizes para orientação das ações que serão desenvolvidas. Primeiro, desenvolvimento socioeconômico do Estado, com a alocação de seus recursos hídricos, obrigatoriamente orientada pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos. Segundo, o sistema de informação deverá ter a sua base de dados e conhecimentos técnicos especializados por meio da criação e instalação de sistemas de informações mais sofisticados e de necessários programas de divulgação e comunicação social. Terceiro, setores dos usuários deverão ser orientados e alinhados com a estratégia estadual de desenvolvimento socioeconômico. Quarto, a hidrovia como uma das estratégias que devem ser encaminhadas imediatamente, buscando consolidar esse modal no Estado. Quinto, a política ambiental do Estado deverá estar plenamente articulada com a política de recursos hídricos. Sexto, construção do sistema de gestão de recursos hídricos como uma ferramenta sólida e capaz de dar resposta às demandas que surgirão no futuro, implicando dessa forma na reavaliação da atual estrutura institucional e na promoção de alterações nos documentos legais. Análise do relatório síntese do Plano Estratégico da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia, 2017. A ocupação humana nos entornos da bacia foi iniciada nas décadas de 60 e 70, com a política de ocupação no interior do país, motivada pela expansão da fronteira agropecuária, sendo atualmente a principal atividade junto à mineração. O plano de recursos hídricos estabelecido possui caráter estratégico e visa minimizar e antecipar conflitos futuros, estabelecendo diretrizes com a compatibilização das ações múltiplas da água com as demais políticas setoriais para assegurar o uso sustentável. O plano propõe um conjunto de ações não estruturais e estruturais baseadas em critérios de sustentabilidade hídrica e ambiental. Essas ações estão agrupadas em seguintes componentes: fortalecimento da articulação e compatibilização das ações governamentais, saneamento ambiental e o uso sustentável dos recursos hídricos. A realidade dos rios Tocantins e Araguaia expõe seus problemas sociais, econômico e ambiental, potencializados por intervenções antrópicas no uso do solo e utilização inadequada de recursos hídricos. A ciência dos fatores indutores da região foi o elemento essencial que permitiu propor programas e ações a serem desenvolvidas até 2025, cuja essência visa minimizar esses problemas. No período de 2010 a 2025, estão previstos 14 programas e 25 ações para integrar a gestão dos recursos hídricos, cujo custo financeiro previsto para executar o plano é de 3,8 bilhões,
uma vez que 3,5 bilhões serão destinados a saneamento básico, ao tratamento de água, ao tratamento de esgoto e a resíduos sólidos. O desafio do plano é promover mecanismos que enfatizam a maior eficiência de diretrizes políticas locais, além de promover a pactuação entre seus entes federados. Para isso é necessário a sustentação técnica, financeira e política. Análise SWOT. Os 4 fatores da construção da análise SWOT, conforme Silva 2011, podem ser entendidos da seguinte maneira: força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Ambiente interno, força, caracterização dos aspectos ambientais, socioeconômico e físico da bacia, organização da gestão por meio de regiões, diálogo entre instituições para a construção de documentos, estabelecimento de diretrizes para o uso e conservação dos recursos hídricos, diagnóstico do nível de gestão da bacia, aperfeiçoamento da gestão da bacia prevendo sinais futuros e diretrizes para a mitigação e antecipação de conflitos futuros. Fraqueza, estabelecimento de cenários com grau de severidade do uso de recursos, proposta de articulação entre os estados e municípios pouco sistematizados, sistemas estaduais de recursos hídricos sem integração, gerenciamento das outorgas da bacia precárias, suporte financeiro internacional na elaboração de planos de interesse local, grande extensão territorial da área de gestão e dificuldade no enquadramento e definição das classes de uso. O ambiente externo como oportunidades, o ecoturismo como potencial econômico para a região, a governança aplicada em um panorama geral, integração e participação dos múltiplos segmentos governamentais da sociedade, proposta de melhoria na estrutura de abastecimento e saneamento dos municípios, ponto de interseção entre os biomas, diversidade cultural e social dentro da bacia e grande disponibilidade de recursos minerais e pesqueiros. Ameaças. Interesses da coletividade apresentam desconformidade com as diretrizes propostas, promoção do modal hidroviário na bacia sem aprofundamento de estudos técnicos dos impactos, projeto para a implantação de uma hidrelétrica ao longo do rio, diagnóstico e monitoramento de risco de contaminação da bacia do rio Araguaia precário, pouca articulação entre os comitês, risco de conflitos de médio a longo prazo. Resultados e discussões. Os aspectos diagnosticados pelos estudos analisados geraram conformidade com as expectativas esperadas para estudos focados em ação do governo. No panorama futuro das ações, os horizontes apresentados são de curto e médio prazo, com ações pontuais e longo prazo apresentadas ao longo dos documentos. Os principais pontos observados nos 3 documentos, valendo-se da análise obtida com o uso da matriz SWOT, indicou forte tendência de planos de governo elaborados considerando aspectos que mascaram a importância dos planos de mitigação e prevenção de impactos em curso e futuros na bacia. O enfoque técnico dado pelos documentos em expor os dados físicos, ambientais, sociais e setorizar e classificar as regiões dentro de zonas de interesse eleva o teor técnico e mascara a validade da informação para o público leigo. Dessa forma, a possível construção de empreendimentos elétricos pode ocasionar o total desequilíbrio das comunidades humanas e animais, potencializando as enchentes, o assoreamento, a desregulação dos ambientes e mortandade de diversos animais. Conclusão. Respondendo à pergunta, existe possibilidade ou ações efetivas de governança para a bacia hidrográfica? Resposta: sim, existe, pois a governança opera em um plano mais amplo, englobando toda a sociedade, e para isso tem que haver esforços, integração e participação dos múltiplos segmentos governamentais e da sociedade com objetivos de consolidar um planejamento estratégico integrado para processos no campo de recursos hídricos ou aperfeiçoar os já existentes. O ecoturismo, alicerçado pela pesca esportiva por balneários formados em suas praias, é um claro potencial econômico para a região. Entretanto, as atividades já estabelecidas ao mesmo tempo que gerem receita ao país representam críticas e conflitos de interesse, como a mineração, geração hidrelétrica e agricultura. Observa-se que, apesar da existência de um plano de bacia hidrográfica, novos problemas já
são uma realidade, como a implantação de pequenas centrais hidrelétricas em seus afluentes sem o devido estudo do impacto em cadeia, fato estimulado pelas legislações vigentes e pelo afastamento popular nas decisões locais. O crescimento das cidades à margem do rio e das lavouras em planícies alagáveis também são novos objetos de debate e análise em uma atualização do plano gestor da bacia. Referências bibliográficas.